Então, nada melhor do que eu falar sobre algumas crianças da Bíblia e a importância de ser criança. Claro que o tema, o objetivo que eu quero falar é a importância das crianças no reino do céu. Mas, para a gente ter uma sabedoria maior, para a gente tirar do contexto, peço que todos aqui abram em Mateus, capítulo 19, do versículo 13. Repite, Mateus 19, do versículo 13. Amém? Amém. Então, assim nós vamos ver. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs a mão sobre elas e foi embora. Bom, tirando o contexto desse versículo, a gente vai refletir a importância das crianças. Por que Jesus aqui falou que quer crianças como essas no céu? Por que Jesus tem importância nas crianças? O primeiro motivo é por causa da inocência e da pureza das crianças. Jesus, ele sempre quer as pessoas que vão para o céu que sejam inocentes, que não tenham maldade e que sejam puros, sejam ligados a Deus. As crianças são fáceis de entender o que é certo e o que é errado. Desde pequeno, a gente sempre tem que aprender. E vocês, maiores, sempre também tem que aprender. As crianças, motivo de fé e a real importância delas. Então, as crianças são um exemplo da gente para ser ligado a Deus. O outro motivo é a confiança e dependência. As crianças confiam nos seus pais. Elas dependem deles para ser uma pessoa melhor. Os pais das crianças sempre procuram evoluir elas como uma pessoa boa ou como um cidadão de fé. E assim deve ser com as crianças no relacionamento de Deus. A mesma confiança que elas têm pelos pais, elas também têm que ter por Deus. É a mesma coisa com todo mundo aqui. Deus quer que a gente confie nele, quer que a gente cada vez mais aprenda sobre as lições dele, sobre tudo que ele passa pra gente ao longo do dia. Por exemplo, a gente está vivo hoje por causa dele. Outro motivo é por causa da sua curiosidade e abertura. As crianças são curiosas. Elas sempre tentam aprender mais, sempre tentam investigar mais e muito mais a fundo do assunto, porque elas querem realmente entender. Elas são curiosas e elas se divertem com qualquer coisa. Elas são abertas às novas experiências. Então, qualquer coisa que você falar para a criança, ela sempre vai querer se aventurar nesse assunto, ela sempre vai querer se interessar. E também, como eu disse, Deus quer que a gente se interesse por ele. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre as crianças, sobre a pureza das crianças, a dependência, a confiança, tudo que eu vou estar citando sobre elas, é que Deus quer que a gente tenha. Ao longo do sermão, a gente vai aprender coisas que é a vontade de Deus, que a gente faça isso, que a gente seja isso, e a gente também vai evoluir na nossa fé. Agora, eu vou citar algo também muito importante. A Bíblia, ela é cheia de figuras importantes, como Jesus, Davi e
13 até o 15, no versículo 14, a gente conseguiu tirar do contexto que Jesus valoriza as crianças e diz que o reino de Deus pertence a elas. Então as crianças são tão importantes que o reino de Deus pertence a elas. O céu tão esperado são para as crianças, são para o jeito delas. As crianças são presente de Deus e devem ser tratadas com amor e respeito. Vocês adultos têm sempre que tratar a criança com amor e respeito, porque tratando elas assim, elas vão só demonstrar mais carinho, mais respeito por você. Se você demonstrar raiva para a criança vai crescer com raiva. Mas assim, se você ensinar a criança que deve viver com amor, com carinho, com respeito, tratar os outros assim como a gente trata elas, elas sempre vão transmitir o mesmo que a gente transmite a elas. As lições que as crianças nos ensinam. Bom, as crianças são humildes e não têm preconceitos, que tornam elas santas, que tornam elas saudáveis aos olhos de Cristo. Elas nos ensinam a ser dependentes de Deus e a confiar nele. Então, as crianças, mesmo sem uma maior sabedoria, você ensinando que Deus é a maior importância a ela sempre vai querer confiar em Deus, ela vai se apegar a Deus. E é assim que a gente também deve ser. A gente tem que ter uma relação enorme com Deus, uma amizade que seja para desabafar, seja para se apegar, seja para qualquer coisa. Agora, nós vamos citar de algumas crianças na Bíblia. Nós vamos falar sobre as histórias delas e por que elas são tão importantes e por que elas também são um exemplo enorme para a gente. O primeiro personagem que a gente vai citar será Davi. Bom, o primeiro fato importante que ele fez foi ele ser um pastor de ovelhas. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele cuidava de todas as ovelhas e ele sempre tinha uma responsabilidade porque o pai dele pediu. Então Davi, ele era obediente. Ele cuidava do rebanho inteiro do seu pai. Mas como o pai dele já estava velho, ele via uma gratidão, ele fazia de boa vontade disso. A segunda coisa é a coragem e habilidade que Davi tinha. Davi demonstrou coragem e habilidade ao longo de sua vida. Tanto que ele virou o rei de Israel, né? Mesmo ele criança, cuidando de suas ovelhas, ele sempre teve coragem. Porque tem criança que, cuidar de ovelha é como se fosse cuidar de uma vida. Tem criança que prefere não arriscar. Mas agora Davi, ele desde criança, desde menorzinho, ele teve uma coragem de cuidar do seu rebanho. E por isso, por causa dessa coragem, habilidade, de vontade que ele teve, ele virou o futuro rei de Israel. Davi também, novo ainda, ele foi unção de Samuel. Davi foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel. Então, eu também vou falar sobre Samuel, mas como vocês sabem, Samuel foi uma figura muito importante na Bíblia. E ele reconheceu a fé, ele reconheceu a pureza que Davi teve, então ele sempre procurou ajudar Davi. Agora, nós vamos citar sobre Samuel. Como eu disse, ele também é uma figura importante na Bíblia, mas por quê? Ele é uma figura importante. A gente também vai citar sobre a história dele. Começando que ele foi dedicado a Deus. Desde quando ele nasceu, a mãe dele, a Ana, dedicou ele a Deus. Ela meio que preveu
tinha confiança nele. Ele fez um serviço no templo. Samuel começou a servir no templo de Siló a 12 anos de idade. Então, bem novinho, ele já começou a fazer os seus trabalhos, ele já começou a ter a sua própria responsabilidade, assim como Davi. Você está notando a semelhança? As crianças aqui que eu estou citando até agora, elas são obedientes, elas têm responsabilidade. Davi teve a responsabilidade de cuidar do rebanho de ovelhas, e agora Samuel teve a responsabilidade de servir ao templo de Siló a 12 anos de idade, sob a orientação de Eli. Agora, nós vamos falar também que Samuel foi um chamado de Deus. Samuel, em meio às tentações, ele sentiu Deus chamando ele. Enquanto ele dormia, tem uma história bem famosa na Bíblia que Deus chamou Samuel até ele reconhecer que foi Deus que chamou ele. Então isso já é uma aprovação enorme. Agora, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar do nosso grande Cristo e Salvador. Querendo ou não, ele também foi uma criança que fez milagres desde pequenininho. Primeiro, foi o nascimento dele. O nascimento dele foi miraculoso. Jesus nasceu de uma Virgem Maria, por meio do Espírito Santo. Então, Jesus foi mandado por Deus, ele já foi ungido, e ele meio que nasceu com uma sabedoria que Deus tinha, fazendo milagres, e ele sempre tinha que ser uma pessoa ligada a Deus, uma pessoa obediente, e passar essa figura que ele teve para as crianças de hoje, as crianças da época, e o exemplo de toda criança do mundo. A infância dele em Nazaré foi bem complicada, ele vivia só com Maria e José. E é provável que ele tenha aprendido a carpintaria com José. Bom, assim como Davi e Samuel, desde menorzinho, ele já teve a responsabilidade de aprender alguma coisa. Jesus aprendeu a carpintaria. Ele ajudava o seu pai quando o pai dele estava muito sobrecarregado. Agora nós vamos falar sobre alguns feitos importantes que Jesus fez. A sabedoria e o crescimento dele foi meio que rápido. Ele aprendeu a ser um servo de Deus rapidamente. O Evangelho de Lucas descreve que Jesus, como alguém que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus vendo o pecado das outras crianças, de outros adultos, ele viu que era errado. Então, Jesus, mesmo ele sendo essa figura tão importante, ele foi uma criança. Uma criança, ela tem que aprender, como eu disse aqui no sermão. Mas Jesus, ele aprendeu meio que sozinho. Mesmo a mãe dele sendo a Maria, ele também foi abençoada por Deus por ter esse filho tão importante que ela teve. Jesus sempre foi ensinado facilmente no Evangelho de Deus. Essas histórias oferecem uma visão fascinante das vidas de Davi, Samuel e Jesus como crianças e jovens. Então, essas crianças, eu sempre vou citar ao longo do sermão, que elas obedeciam a Deus, que elas eram firmes a Deus, que elas não temiam a Deus, ela via Deus como uma amizade enorme para a vida delas. E isso foi o que preparou o desempenho da vida deles. Bom, agora eu vou citar o que tem que ter para um bom desenvolvimento da vida das crianças. Bom, primeiramente, os pais sempre têm que procurar entender os filhos. Se os filhos estão errados, os pais têm que ir lá e corrigir. Porque senão a criança ela vai crescer
fazer o errado, mas sempre tem que ser o contrário, porque Jesus ensina porque Deus ensina desde Jesus, Samuel e Davi a elas serem obedientes e elas serem algo importante, uma figura importante, seja para a vida ou seja para as pessoas que estão vivendo ao lado deles. Então, como eu disse, o desenvolvimento da criança depende do acerto que vocês ensinam para elas. Agora, uma coisa também muito importante, a gente sempre deve aceitar os filhos como eles são. Se eles nasceram meio estressados, aceita, mas também não força a eles serem outro tipo. Só ensina eles que é errado ou que é ruim, porque senão as crianças vão crescer com raiva e não vão querer obedecer a Deus e aos seus pais. Já vão aprender a desobedecer desde cedo. A disciplina aos filhos é sempre importante. Deus nos ensina, desde todas as crianças que eu citei aqui, a serem disciplinadas ao lado de Cristo, a serem algo importante ao lado de Cristo, a serem figuras de fé dentro da Bíblia. A gente também tem que sempre expressar amor e carinho pelos filhos, mostrando-lhes que são valorizados e amados. Cada vez mais que você mostra que seu filho é importante, que seu filho merece amor, que seu filho merece carinho, ele ainda mais vai querer ser mais carinhoso, vai querer entender o mais velho, o mais vivido, e vai querer se aventurar pelas coisas boas que você ensina a ele. Ser íntegro e coerente em nossas ações para que os filhos possam aprender conosco. Então, tudo que você fizer ali com o seu filho pequeno, o seu filho vai aprender. Se você ler a Bíblia, seu filho maior também vai querer ler. Se você pregar, seu filho também vai querer saber o que é pregar e desde pequenininho vai pregar em casa ou vai sempre demonstrar isso. As crianças bem-aventuradas são sempre as crianças que Deus quer. As crianças que se aventuram nele, Deus gosta disso. Então a gente deve ensinar as crianças sobre as características que Deus valoriza. Por exemplo, quando a criança vai jogar um futebol, aí ela perde. Os pais têm que sempre ensinar ela a ter fé. Se perdeu, tenta de novo, mas tem que ter fé em Cristo. Não pode desistir. Sendo em Bíblia, sendo em jogo, sendo na vida, o mais importante é a criança ter fé. No coração da criança, desde quando ela nasce, já dá para perceber que ela é pura. Então, no coração dela, tem que sempre ter uma misericórdia. A criança tem que sempre perdoar o errado. Assim que Cristo quer com as pessoas maiores. Tem que sempre perdoar o errado, o colega, seja o que for. O humilde é capaz de ceder para gerar o bem-estar ao próximo. Se você for humilde, as pessoas ao seu redor também devem ser. Por exemplo, se você demonstrar que a humildade sempre vence, as pessoas ao seu redor também vão querer ser humildes, assim como os filhos. Se você demonstrar que desde pequeno a humildade sempre é maior, as crianças vão querer demonstrar ao mesmo. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Agora,
vocês abram a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Amém? Então, vamos ver. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Aqui quis dizer que se a gente for humilde ao lado de Deus, a gente vai ser humilde na vida. A gente vai conseguir vencer na vida ao lado de Cristo. Tendo fé e compaixão ao próximo, a gente vai conseguir ser uma figura de Deus. Aqui na Bíblia, sempre mostra sobre figuras que Deus quer que nós sejamos. Por exemplo, as crianças que eu li, Deus quer que a gente seja igual a elas. Deus, na Bíblia, fala que para a gente subir aos céus, a gente tem que ser puro, tem que ser corajoso, tem que ser obediente e tem que reconhecer que você é filho de Cristo. Sem Deus, você não é nada, mas com Deus, você é um vencedor na sua vida. O humilde de espírito reconhece sua carência de Deus. Então, ele sabe quando ele está errado, quando ele precisa de Deus. É lógico que todo ser humano não é perfeito. Todo ser humano erra. Assim como as crianças. As crianças pequenas podem errar. Sim, isso é normal. Mas reconhecendo que errou e pedindo para Deus que mostre em sua vida que isso é errado, que mostre em sua vida que você deve fazer o certo, Deus já vai reconhecer que você é uma pessoa pura e de coração com a Deus. Ele sabe que não pode viver sem Deus em sua vida. E é isso que faz a pessoa ir em busca de Deus a cada dia. Então, se você não quer errar, lógico que isso é normal você errar, mas para você ir para o céu, você tem que ser uma figura de Deus. Você não pode errar no céu. Você tem que ser santa. Se você quer reconhecer isso, faça como você quer, mas ao lado de Deus. Se você quer ser uma criança, uma pessoa pura, uma figura que Deus quer que você seja, se espere nele. Seja como ele. Faça como ele. Foi cheio desse espírito de humildade que um centurião disse a Jesus: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas disse somente uma palavra e o meu criado ficará são. Foi essa humilde em receber Jesus que trouxe cura para o criado do centurião. Bom, o amor de Deus faz você reconhecer o errado e o certo. O amor de Deus faz você ser vitorioso e se esquivar dos erros do maligno. O amor de Deus quer sempre o seu bem. E você tem que reconhecer isso. Você tem que reconhecer que sem Deus você não consegue vencer. Que sem Deus você não tem a fé que Ele quer. Então Deus é o nosso alicerce. Deus é o nosso lar. Amém. Deus, Ele faz você acertar na vida. Amém. Então, sempre mostre às crianças que Deus ama e cuida delas. Se você está respirando hoje, é por causa dele. Se eu estou falando aqui essa mensagem para vocês hoje, também é por causa dele. E as crianças sempre têm que reconhecer que elas são puras, que elas têm que ser inteligentes, só que ao lado de Deus. Tem que ser inteligentes, por exemplo, ler a Bíblia, ter uma rotina a Deus, ser
nasceu é porque Deus tem um propósito em sua vida. Amém. Deus quer que você seja um exemplo para aquelas pessoas que estão perdidas ou que querem se acertar. Deus, Ele sempre quer que você seja uma bênção na vida dele, seja para a igreja, seja para os vizinhos, seja para a sua família ou para os colegas. Deus quer que você Deus quer que você se espelhe nele. Então, ensine as crianças a serem como elas são, a serem puras, porque Deus criou a gente porque Ele quer uma figura dele em nós. Então as crianças têm que estar sempre fazendo bem e espalhando muita alegria. As crianças nasceram alegres e assim tem que ser. Elas têm que estar felizes para quando chegar o tempo do fim, elas não desanimarem, porque elas confiaram em Deus e Deus vai dar uma recompensa a elas e assim como nós, Deus vai nos levar para a casa dele. Amém. Bom, agora, para concluir o nosso sermão, Deus está convidando você para ter um relacionamento com Ele, honesto e sem barreiras. Tenha um coração como o de uma criança. Deus quer que você seja uma figura dele, como eu repeti aqui nesse sermão. Seja como Davi, seja obediente ao seu pai. Seja como Samuel, crie as suas responsabilidades assim pequeno. Seja como Jesus, seja um exemplo para as pessoas ao seu redor e seja uma bênção que sabe fazer milagres para os outros. Amém. Bom, agora eu encerro pedindo para vocês abrirem em Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4. E disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz de humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Então, que a gente possa ser como criança, que a gente possa ser um orgulho de Deus, que assim a gente vai conseguir entrar no reino dos céus. Assim a gente vai conseguir ser uma figura de bênção a Deus. Bom, agora eu chamo o Gustavo para louvar comigo. Amém. E peço também que a igreja louve junto com nós dois, que nós podemos ser como crianças, que nós podemos sempre amar Deus e reconhecer que Deus é o nosso Salvador eterno. Amém.
Espero que esse sermão reflita em todos os dias no coração de vocês. Agora vamos fazer a nossa última oração. Oremos. Deus, ó Pai, está nos céus, muito obrigado porque o Senhor me deu sabedoria para que todos aqui consigam entender o que eu disse. Que o Senhor leve todos esses aqui para casa em segurança e com seus anjos ao lado. Que não aconteça nada de errado ao longo desse dia e dessa semana, e que o Senhor faça que todos os dias nós sejamos como criança. Em nome de Jesus, amém.